Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Sinto-me consideravelmente honrado por essa oportunidade. É uma experiência que desde já me marca e certamente me seguirá por toda a minha vida. Essa oportunidade de estar aqui nesse ambiente acadêmico, com essa plateia tão qualificada e tão disposta a envolver-se em temas tão relevantes como conhecer o futuro e saber o que nos reserva. Antes de entrar, propriamente dito, no texto que eu preparei, quero aqui externar minha gratidão ao convite, à equipe a Laura, mais especificamente, falou comigo, certamente com a aquiescência do professor Poker. E é uma alegria rever aqui o Felipe, meu amigo, lá de algumas vezes na Câmara Municipal, e conhecer o professor Nadson, consultor também, não é isso? Uma alegria estar aqui com vocês. Tenho a felicidade de ser pai do Guilherme Custódio, que é um amigo de vocês. Então, de alguma forma, um pouco de vocês eu já conhecia ao longo desses 3 anos, né, de convivência dele com vocês. Eu, então, conheço um pouco do que significa essa estrutura desse curso, dessa graduação de Relações Internacionais. Adentrando, propriamente dito, aqui ao que eu havia preparado, eu escrevi um texto para coordenar melhor os meus pensamentos. Eu espero que vocês também me acompanhem. Eu vou fazer a leitura, talvez umas paradas para alguns comentários, mas que eu acredito ser bastante fundamental. Não são coisas, penso eu, que nós ouvimos todos os dias, mas está dentro do nosso contexto. Então, o interesse em se estudar o tema, esse tema proposto, sobretudo inserção do jovem na sociedade e como suas escolhas o afetam, esse interesse de estudar esse tema se justifica pela magnitude que envolve essa fase da existência humana, essa fase denominada juventude. Tudo relacionado aos jovens assume proporções extraordinárias. Basta começar pela quantidade de jovens que nós temos hoje no Brasil, entre 15 e 24 anos, que são aproximadamente 40 milhões de jovens entre 15 e 24 anos. Então, tudo que diz respeito a essa faixa etária suscita interesse. Algumas características é que essa massa humana está em transformação constante. A juventude está em transformação constante, dada a sua facilidade em que é influenciada, às vezes para bem, às vezes para mal, mas tem sido alvo de muitas influências diversas, justamente esse período, essa faixa. Obviamente, estão suscetíveis a uma maior exposição aos riscos e às influências negativas, mas também existem as potencialidades próprias da juventude, e dependendo de como conduzidas essa vulnerabilidade ou essa possibilidade, dependendo de como isso é conduzido na vida, pode decidir o sucesso ou o fracasso na carreira de cada um. Então há, na juventude, possibilidades concretas de agregar e de se sobrepor, isso é real, mas há também um conjunto de vulnerabilidades que, se não forem contidas, podem permitir o fracasso a partir das escolhas equivocadas, dada a vulnerabilidade que é própria dessa faixa etária. Estima-se que 48% dos desempregados no Brasil estejam nesse perfil de 15 a 24 anos. Quer dizer, metade da população economicamente ativa que não trabalha está dentro dessa faixa etária específica de jovens denominados aí de 15 a 24 anos. Isso é um número bastante assustador. Um dos efeitos desse cenário, em face a essa realidade de que 48% dos desempregados estão entre 15 e 24 anos, um dos desdobramentos disso é a crescente dependência dos pais. Quer dizer, são jovens, mas vão estendendo essa dependência da estrutura familiar, dependência dos pais, e, por conseguinte, uma maior permanência na casa onde foi criado, e certamente uma maior instabilidade nas relações afetivas. Nós temos dilemas que seriam próprios de uma juventude, de uma adolescência, sendo manifesto já dentro de um período de juventude, por conta de uma série de situações dessa extensa dependência
dos pais, que é uma característica dessa geração. Se por um lado a juventude desponta como geração de esperança e de vigor, por outro lado ainda é vista como uma geração problema. Para muita gente, ainda o é. Sobretudo para os governos mais repressores, os governos mais totalitários, a juventude ainda é vista como uma geração de problema. Essa situação se complica mais quando da necessidade, quando da pressão imposta da tomada de decisão ainda nessa fase de jovens. Quer dizer, há um conceito social, uma convenção social, que nessa idade já tem que tomar as decisões que nos são impostas. E nem sempre há ainda uma formação psicoemocional, psicossocial, fundamentada ao ponto de garantir que essa decisão que o jovem tem que tomar numa escolha seja a mais acertada. E errando nessa fase, os reflexos podem e serão certamente percebidos ao longo da existência. Há muita gente frustrada porque fez a escolha errada, porque fez a escolha que não era sua, fez a escolha que era do seu pai ou da sua mãe, e aí então adentrou a uma atividade profissional que faz restar ao final da sua avaliação, que não foi bom, que não foi o ideal, que não foi o mais certo. Não seria demais admitir que exercem enorme influência sobre a juventude, no mínimo 2 ambientes constitutivos de identidade juvenil. Quais são esses ambientes que influenciam essa identidade? Certamente nós estamos falando dos conceitos familiares, mas também nós estamos falando das políticas públicas. Então existem 2 fontes influenciadoras, no mínimo, que vai formatar as bases para uma decisão acertada ou errada. Os valores dessa construção familiar, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando aqui de ética, que é inerente a todas elas, de valoração moral. Então, a presença ou a ausência disso num contexto familiar funciona como um elemento facilitador de uma decisão acertada. Mas não é só o ambiente familiar, é sobretudo as influências externas que são exercidas sobre os jovens naquilo que o Estado pode vir a oferecer como políticas públicas. Eu me valho de quê para ter uma condição de fazer uma escolha mais acertada? Do que eu recebo dentro da minha casa, na estrutura familiar que me é passada e ordenada desde a minha infância, mas não só. Aquilo que está além dos domínios da minha cultura familiar, aquilo que o Estado me oferece enquanto políticas públicas. É certo que um Estado que está pré-ordenado, que canaliza uma política pública como facilitador, esse Estado será uma mão amiga na construção da minha decisão. Ao passo que a ausência dessa política pública estabelecida me deixa prejudicado, sem esse elemento valorativo com o qual eu posso me valer e me servir para formar a minha decisão, quando vejo a mão do Estado disponível naquilo que é chamado de políticas públicas ao meu auxílio. Então nós temos 2 ambientes, o ambiente no mínimo familiar e o ambiente da constituição do Estado e o que ele representa como 2 fontes que podem alicerçar uma decisão melhor que eu posso vir a tomar. Isso é uma realidade, somam-se a esses 2 princípios, talvez alguns mais como elementos de ordem religiosa ou a própria manifestação cultural social, mas fundamentalmente nessa fase da nossa conversa eu quero me ater a esses 2, a influência da família e a influência das políticas públicas e obviamente um pouco mais da questão da política, é essa a razão da gente estar se manifestando aqui. Dentro dessa linha, eu entendo que nessa fase de transição entre a dependência familiar, eu me lembro dessa história de dependência familiar, exatamente no dia, eu deveria ter uns 15 anos, que eu me deitei, e eu digo isso ao meu filho às vezes, à noite, e comecei a chorar, espontaneamente comecei a chorar. Eu tive a nítida certeza que naquele momento amadureceu na minha ideia que eu não poderia mais ser dependente da minha família e do meu pai. Mas foi uma coisa assim que eu consegui pontuar, falei, eu já não sou mais um jovenzinho, mas um dependente
eu tomei a consciência de que eu deveria ter e achar o meu próprio caminho. Aquilo foi uma coisa tão... Eu fiquei algumas horas com aquilo na minha mente e pela manhã, ao acordar, eu me disse, bem-vindo ao mundo dos adultos. E eu confesso a vocês, eu preferiria o outro, que não esse. E já já nós vamos entender por que isso. Porque o mundo dos adultos é cruel. Então nós estamos aqui, não para desmotivar ninguém, mas para afirmar os seus passos. Uma das razões, penso eu, dessa nossa proposta aqui, é introjetar esses conceitos, afastando de nós as ilusões. Porque ninguém vai se realizar profissionalmente aqui pautado em ilusões ou ingenuidades. Porque o mercado, nós podemos ser, mas o mercado não é. O mundo dos adultos é terrível. Eu digo isso. Esses dias minha filha mudou para São Paulo, minha filha mais velha, está morando lá, se graduou na Unesp, em letras lá em Assis, assumiu uma posição numa grande editora em São Paulo, de redação, de correção ortográfica, está muito bem, eu não pude contê-la no projeto de sonho dela, mas ela me escreveu um dia desses uma mensagem dizendo assim, pai, hoje eu entendo o que o senhor queria dizer com bem-vindo ao mundo dos adultos. Porque ela está vivendo isso na pele, diariamente, essa realidade desse mundo dos adultos. Então, eu acho que é dever nosso, especialmente quem tem um pouco mais de idade que vocês, de lhes dar esse feedback. A parada é dura, meu irmão. O jogo é bruto. Não tem espaço para fracos no mundo corporativo. Não se iludam. Então, eu tive essa noção da transição minha de dependente para independente, que é o que, caso ainda não tenham, vocês terão esse momento. É bem certo que esse cenário ele vem sendo postergado na vida social. Quando meus pais tiveram essa percepção com 11, 12 anos, era o contexto socioeconômico, eu já tive isso com 16, isso há quase 30 anos atrás. Eu imagino que essa percepção vai se dar na vossa geração, aí com uns 20 e poucos anos, porque há uma mutação social, mas vai chegar esse momento em que vai cair a ficha, você vai dizer assim, eu só existo se eu for. Na eterna dependência eu não sou. Na eterna dependência eu sou apenas um consumidor. Eu não sou um criador de fatos. Na eterna dependência eu sou passivo. Agora a vida adulta é por natureza uma desconexão com a passividade. A vida adulta está diretamente relacionada à proatividade. É isso que caracteriza a vida adulta, a proatividade. E vocês estão numa busca de inserção nesse mercado, nessa vida adulta, nesse mercado competitivo, mas não de uma forma de espectadores. Vocês desejam e são partícipes desse processo de proatividade. E nós estamos buscando isso. Então, essa transição entre a dependência familiar e a autonomia para a vida adulta, autossustentável. Alguém disse, navegar é preciso. Lembra dessa expressão? Quem é que pode completá-la aqui? Navegar é preciso. Viver não é preciso. Tem uma série de enfoque a essa expressão. Mas eu quero dizer, vocês vão viver, querendo ou não querendo, vocês vão viver. E vão adentrar a vida adulta. Agora, se vocês vão navegar nessa vida adulta, aí é uma escolha que vocês vão ter que fazer. Vocês vão viver. Eu me lembro em São Paulo, e agora deve estar pior ainda, porque faz quase 25 anos que eu me mudei de lá. Eu sou do bairro da Lapa. Já naquele tempo, ficava na porta do metrô, eu entrava, eu nem programava nada. Eu já caía lá dentro, a hora que eu vi, eu estava lá dentro. A vida é assim, ela vai te empurrando. Você não vai. Agora, você é que vai navegar a sua própria condução, mas passando por essa transição, e ela tem que ser autossustentável. Não basta ser adulto. Ela tem que ser autossustentável. Você tem que se autossustentar. Esse, pelo menos, é um norte, como um referencial, um paradigma. Eu preciso evoluir, eu preciso ficar adulto, eu preciso me autossustentar. Esse é o paradigma elementar da sobrevivência.
Então, nessa transição pesam muito elementos como valores familiares, quer dizer, eu tenho que estar isso agregado a mim, esses valores familiares, os acessos às políticas públicas disponíveis no campo escolar, pesam as virtudes como liderança, pesam a presença de elementos motivadores. Então, constituição familiar, políticas públicas, manifestações de liderança, e aí está mais no campo do nosso professor consultor, mas também a motivação, são vários elementos constitutivos que podem nos assegurar um mínimo de perspectiva de sucesso. Ainda tudo isso não é a garantia, mas é a perspectiva do sucesso. Então você tem vários elementos constitutivos, vários parâmetros que, se somados, podem te dar um trampolim que te possa projetar para o bem, para o sucesso do que você busca. Então, os valores familiares, aqui me referi ainda rapidamente, eles são absorvidos automaticamente, quer queiramos ou não. Isso é meio que um legado familiar e isso nos é introjetado. Muitos de nós não discutimos isso e vivemos assim. Estou dizendo se isso é certo ou errado, estou diagnosticando que é assim que funciona. Então os valores familiares, ele tem essa coisa que a gente não tem muito como resistir a isso e nem temos elementos para resistir ou não, simplesmente nós absorvemos. A liderança como valor constitutivo do sucesso, geralmente ela é inata, esse espírito de liderança, essa coisa, isso geralmente é inato, mas também pode ser aperfeiçoado. Através de técnicas e de dedicação você pode melhorar. E características como motivação podem ser despertadas. Então eu tenho lá a estrutura familiar, eu tenho a liderança que é inata, e olha que nós estamos falando basicamente das colunas que podem te dar uma plataforma de sucesso. Família, liderança inata e aperfeiçoada, motivação despertada e políticas públicas já estabelecidas pelo governo, como fundamentos que podem criar uma plataforma que te projetem ao sucesso. Portanto, essa faixa etária tem apenas 2 caminhos, a de vocês. Viver às margens da sociedade, quando muito nos subempregos, ou buscar a inserção na sociedade de uma forma autônoma. Eu lhes asseguro que não lhes serão rolados tapetes vermelhos. Eu lhes asseguro que vocês não verão flores no caminho. Ou vão estar às margens da sociedade, ou vão diligentemente buscar essa superação que vocês precisam. Esses dias eu assisti Animal Planet e via aquela trajetória, aquela migração de um mamífero, de um bicho chamado gnu, no Serengeti, na África. O professor aqui viu também pouco. E eu estava olhando aquilo, é a maior migração de seres vivos da Terra. Não sei quantos milhões de bichos que saem de um lugar, porque já não tem mais terra para eles comerem, e ali, se eles ficarem, eles vão morrer. E eles têm que ir para as outras planícies lá, eles fazem uma viagem de quase 3.000 quilômetros. É uma coisa insana aquilo, mas cheio de ilustração para a vida humana. Chega num determinado ponto, eles têm que atravessar um rio. Só que o rio está cheio de crocodilo. E eles ficam se amontoando, os que vêm chegando atrás ficam empurrando os da frente. E eles sabem que eles têm que passar, porque senão eles não vão comer lá na frente. E eles têm que decidir, é a hora da mudança. Eu vou enfrentar os crocodilos na perspectiva de ter sucesso lá na frente, ou vou decretar minha falência aqui por medo de enfrentar os crocodilos? E aí eu morro aqui no deserto seco, porque a comida não está aqui, a comida está lá. De 15 a 25, 26, 27, 28 anos é justamente a fase que você vai decidir, você vai se ver diante desse rio. Aliás, eu diria que nós estamos agora diante desse rio. Vocês estão diante desse rio. Os crocodilos não somos nós que estamos aqui. Nós estamos do lado de lá já dizendo assim, olha, eu posso te ensinar o melhor caminho para você atravessar. Vamos deixar bem claro que nós somos amigos e já passamos por lá de lá. Já vencemos, de certa forma, os crocodilos. Então, o ponto central do sucesso ou do fracasso está nas escolhas.
está nas decisões que são tomadas, quer para bem, quer para mal. Sendo a sociedade, escute isso, a hora que esse texto eu redigi agora, era 1h30 da tarde. Sendo a sociedade atual capitalista, altamente competitiva, cabe a ideia da melhor sobrevivência aos que se mostrarem mais aptos, aos melhores preparados. Uma espécie, guardada aqui a minha inocência, uma espécie de uma correlação com aquela tese da sobrevivência do mais apto. Na sociedade, a sobrevivência do mais apto. Nessa esteira de pensamento, não se pode mais iludir-se, achando que encontrará facilidades. Nós iniciamos essa palestra, da parte desde que estou aqui, com o professor dizendo o seguinte: o vosso mestre lhes dizendo, olha, diferentemente de uma atividade profissional como um médico que já está perfeitamente delimitado os contornos da sua atuação, ou como um engenheiro que está delimitada já a atuação dele, a atuação de vocês enquanto graduandos do curso de Relações Internacionais, talvez não esteja delimitada exatamente a atuação. Então, vocês não, mais do que qualquer outro, não acharão facilidades pelo vosso caminho. Então tem que se criar, aprofundar toda a atividade no sentido de criar um conceito da necessidade da atividade. Claro que existe uma necessidade enorme para tudo que vocês poderão apresentar como formados na sociedade, nos mais diferentes ramos e atividades. Mas hoje não é, parece-me, pelo menos foi o que eu entendi, que não está pré-delimitada exatamente a atuação. E aí é o grande desafio de vocês. Quer dizer, nós temos que atravessar o rio, mas não sabemos por que caminho. Então você vai ter que se valer de princípios para ter o sucesso. Nessa esteira de pensamento não se pode mais iludir-se achando que encontrará facilidades, complacência, generosidade nas relações sociais, especialmente nas relações profissionais. Eu quero aqui usar uma expressão chocante, hein? Posso? Sim ou não? Existe uma selvageria social pela sobrevivência. Existe uma selvageria social pela sobrevivência. Sim ou não? Onde os menos capazes ficarão marginalizados, alienados da plenitude social. Diante desse cenário frio e realista da competitividade por um lugar ao sol, o tipo de decisão de escolha fará toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. Sendo assim, eu estou seguro que a melhor decisão será que se fundamentar a partir de um pensamento decorrente da solidez educacional, cultural, familiar e consciente. A inserção do jovem na sociedade com chances de sucesso mínimo, eu não estou nem dizendo do cara que vai ser o Midas aí da área, estou dizendo que tiver o sucesso mínimo. A inserção do jovem na sociedade com chance de sucesso mínimo não é e nunca foi uma fatalidade. Escute aqui, preste bem atenção, eu digo isso ao meu filho. E tomo a liberdade de me dirigir a vocês como se eu estivesse dirigindo aos meus filhos, porque é com esse sentimento que eu estou aqui também. E vocês todos têm idade para ser meus filhos, a maioria, né? O sucesso não decorre de fatalidade, o sucesso não decorre de casualidade. O sucesso é o final de um processo. O sucesso é o produto de um processo diligentemente conduzido na vida. Então não é fatalidade, não é casualidade, é uma história escrita. Terá sucesso quem diligentemente se conduzir no processo. Também como é certo que não terá sucesso quem for displicente dentro do processo. Nós não vivemos no século XXI mais as opções da ingenuidade. Nós temos que ter esse foco. Então não cabe espaço para ilusão. Melhor do que isso, pode o meu professor psicólogo depois dizer, eu sei que já disse e dirá, não há espaço para ilusão. Então, a melhor condição de escolha, somando-se aos fatores necessários que eu já expus, é também a que contempla os aspectos políticos da vida social. Como as políticas públicas na área educacional, tecnológica, do empreendedorismo,
são sabidamente fundamentais para um cenário de possível sucesso, o jovem não pode ficar alheio a esses aspectos de natureza política. Uma das maiores constatação que eu já fiz foi no sentido de que vi a juventude com uma certa distância dos fatores políticos. A juventude pode se eximir do universo político, mas ela nunca conseguirá se eximir dos efeitos do processo político. Então a gente diz assim, eu não vou me envolver com essa estrutura de governo, não quero me inteirar sobre o que acontece em Brasília, eu não quero saber quais são os projetos do governo nessa área de relações internacionais, eu não quero nem saber quem são os parceiros que o governo brasileiro está elencando como prioridade para fazer trocas comerciais, porque na medida em que ele consolidar uma melhor e uma mais qualificada parceria internacional, vocês há de convir que ele abre um espaço maior para a atividade de vocês mesmos. Então eu não quero me preocupar com isso, eu me dou o direito de não interferir no processo da construção política ou das políticas de relações internacionais do nosso governo. Me dou o direito de não me envolver com isso. Mas você nunca se dará o direito de não sofrer os efeitos dessa decisão política. Eu posso não estar na política, mas a política vai respingar em mim o tempo inteiro. Então o sucesso de como que isso vai refletir em mim também está direcionado ao meu processo de escolha da construção política. Então o jovem, especialmente da graduação que vocês fazem parte, a meu juízo, deve ter um engajamento político maior. Não nivelar a política como um mal, até porque 95% de todos os agentes políticos não são esses desmerecidos homens que ocupam os lugares do noticiário. Não são. É um grande erro achar isso. Então a política é a base da construção do desenvolvimento. A política é a ferramenta que faz a diferença. Ninguém mais do que os agentes políticos dispõe de ferramentas transformadoras. Não são os psicólogos. Tudo isso entra dentro de um acordo, não desmerecendo aqui meu professor, mas nem os consultores. Quem detém a legitimidade da ferramenta transformadora em escala nacional são os agentes políticos. Então precisa, eu sinto, e eu vim aqui também dizer isso a vocês, é necessário um engajamento nisso. Com quem o Brasil está se aliando na política internacional? Qual é a tendência do governo? Estou colocando aqui no campo abstrato. Qual é a tendência do governo? Quem são os parceiros que este governo... Não estou aqui entrando no campo da matéria política, absolutamente, não estou desmerecendo a presidente, não é isso. Mas a inclinação do nosso governo no campo da economia internacional tem buscado aliança com quem? Vocês precisam saber isso. São os venezuelanos, os bolivarianos, Cuba, Rússia, África do Sul, os BRICS. Ótimo. Mas o quanto disso também está compensado nas alianças com os Estados Unidos ou com a Europa? Porque essa decisão de para que lado vai produzir efeito na construção do desenvolvimento da nossa economia. Então, o aluno de Relações Internacionais, eu sei que vocês fazem isso, deve buscar esse aprofundamento, porque a decisão política é que vai conduzir a esses contratos bilaterais, em bloco. E agora nós queremos, para expandir a nossa atividade enquanto formados em relações internacionais, nós queremos alianças com macros economias ou com economias mais fechadas, economias mais simples ou economias mais prósperas, e somos nós que decidimos isso na condução da participação política. Então, em que pese, para encerrar, eu já estou encerrando agora a minha parte, porque eu acho que eu já falei demais, gostaria de falar mais, porque acho que é fundamental, mas também temos todos nós para falar. Em que pese a opção pelos jovens de outros temas, muitas vezes ligado ao entretenimento, não é? A gente faz essa observação para vocês, enquanto educadores ou enquanto pais, uma
tendência muito grande da juventude ligada a temas como entretenimento, lazer, prazer, hedonismo. Nada disso pode ser dito que seja errado. Mas essa alienação da vida política tem se mostrado nociva ao conjunto da sociedade. Então, não se pode mais ignorar esse aspecto central da vida social. De alguma forma, tudo na vida social está ligado às decisões políticas. De alguma maneira, tudo é reflexo disso. Eu poderia dizer, mas eu vou encerrar aqui, mas o apelo meu nesse momento é que haja essa consciência de que é preciso elementos substanciais como pré-condição do sucesso naquilo que vocês pretendem fazer na vida em uso e em benefício do que vocês estão estudando aqui na universidade. Muito obrigado.